Olá, caros convidados que estão aqui conosco para mais uma Masterclass. Hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar. Iremos falar sobre a arte como ferramenta no mercado de trabalho. Temos uma convidada especial que já é nossa parceira aqui no Centro Paula Souza, que é a senhora Rosana, que em breve irei apresentar para vocês, que ela vai estar passando alguns conceitos para a gente sobre essa trajetória, a gente vencer cada etapa da nossa vida e atingir os sucessos para ser um bom profissional. Se vocês acham que falar de arte tem a ver apenas com pinturas e desenho, aí vocês se enganam. A arte é muito mais. A arte é um desenvolvimento, é um pensamento, é um segmento. Mas eu vou deixar a Rosana contar isso para vocês. Eu vou apresentar a Rosana para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho sobre ela. Rosana Junqueira Morales, ela é formada em Química Industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduada em Marketing pela FAAP e Administração pelas organizações do Terceiro Setor pela FGV São Paulo. Trabalhou em organizações como Associação Viva e Deixe Viver, Aldeias Infantis, SOS Brasil, Fundação Lehman, Smart, e desde 2003 está à frente da gestão da Associação Arte Despertar. Deixo com vocês agora a Rosana, que vai falar um pouco para a gente sobre esse momento de arte e mercado de trabalho. Rosana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento difícil de isolamento, né, onde os alunos estão pensando o que fazer com a vida, mas você tem aí suas experiências para contar para a gente. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Rosimeire. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês e dividindo um pouquinho da minha experiência e da minha trajetória. E quero agradecer muito o Centro Paula Souza por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu também fiz técnico de vocês, eu não fiz no Centro Paula Souza, mas eu fiz no Centro. Eu fiz um curso de artes gráficas e foi nesse meu curso de artes gráficas que eu comecei a aprender que a arte pode contribuir muito no mercado, para a nossa trajetória profissional. Ela pode nos ajudar a nos desenvolver em habilidades que são muito importantes para o nosso trabalho, mas que não são aquelas técnicas, né? O curso de artes gráficas, ele não fala de arte, ele fala da indústria gráfica, então ele ensina todas as funções da gráfica, mas a gente teve no curso aulas de artes, e foi muito importante, porque nós aprendemos como é que a arte podia nos influenciar no mercado de trabalho. Não que nenhum de nós seríamos artistas, nós não somos artistas. E aí vocês veem, depois disso eu fui para Química, trabalhei 10 anos em indústria química, para depois me dedicar ao terceiro setor. Mas desde aquele momento eu vi que a arte podia me ajudar. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Porque quando eu entro na Arte Despertar, em 2013, a Arte Despertar, ela tem como foco a arte e a cultura. Essa é a partir da arte e da cultura que ela desenvolve todas as suas atuações. O foco da organização hoje tem sido a área da saúde. A gente tem se dedicado mais à área da saúde, a atuar dentro de hospitais, mas a gente também, por causa dos nossos projetos, tem cada vez mais atuado com instituições de ensino, né? Tanto do ensino superior quanto do ensino técnico. E tem sido muito bacana essa experiência, essa troca com esses dois públicos, né? E aí eu queria contar para vocês um pouquinho da Arte Despertar, para vocês entenderem por que a gente trabalha com arte e com cultura, né? Nós somos uma organização que foi fundada em 97, então são 23 anos atuando na área da saúde e na educação complementar, transformando a percepção de dor e fragilidade e atenção em uma experiência que propicia crescimento e autoconhecimento, né? Nós acreditamos que a arte, a cultura são estratégias, né? Por isso, nós desenvolvemos metodologias e abordagens que possibilitam impactar positivamente, promovendo o bem-estar, a melhora da saúde e o desenvolvimento dos profissionais.
Tá? Na prática, nós atuamos hoje com 3 iniciativas. A primeira é o atendimento nos hospitais, que é realizado para pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, e tem como objetivo resgatar a autoestima do paciente, possibilitar que, por meio da arte e da cultura, o paciente faça uma conexão com as suas histórias de vida, ressignificando o momento pelo qual ele está passando, e beneficiar o hospital como um todo, humanizando as relações e o ambiente. A segunda iniciativa é um curso de narração de histórias. Desenvolvido inicialmente para profissionais da saúde, ele hoje acontece em parceria não só com hospitais, mas com instituições também culturais, abertos para o público. Ele é um curso que, através das técnicas da narração de histórias, os participantes desenvolvem competências e habilidades de comunicação. Então, aí é mais um exemplo de como é que a arte pode contribuir no nosso desenvolvimento, né? Todo profissional precisa se comunicar. Então, por meio desse curso, ele traz as técnicas da narração de histórias, aquelas técnicas que aquela pessoa, que o narrador utiliza para contar uma história, para decorar uma história, para poder postar a sua voz numa história, para poder desenvolver essas habilidades para você possa usar como profissional. E a terceira iniciativa da Arte Despertar, ela é o treinamento para o desenvolvimento humano. E o foco é justamente desenvolver, por meio de atividades presenciais ou à distância, competências socioemocionais para os profissionais. Nosso foco maior são nos profissionais da saúde, mas ele também é aberto para outros profissionais. Então, como é que a gente desenvolve competências de empatia, de comunicação, de relacionamento, de trabalho em equipe, mas utilizando na sua metodologia a arte, né? A arte como o grande impulsionador deste desenvolvimento. Então, a arte, ela é utilizada como uma ferramenta para desenvolver essa habilidade, para chegar nas nossas competências, é assim? É isso mesmo. Nós utilizamos, na metodologia da Arte Despertar, nós utilizamos a arte como uma ferramenta mesmo. E aí, através de atividades com arte, música, narração de histórias, artes visuais, nós simulamos situações por meio da arte que depois, refletidas, podem ser trazidas para a nossa vida cotidiana. E principalmente para o mercado de trabalho. E através dessa reflexão é que você começa a reolhar as suas atitudes. Então, a arte é uma ferramenta para trazer mais facilmente a sua emoção, para que você possa, através da emoção, racionalizar e chegar à conclusão da necessidade da mudança da sua atitude e do desenvolvimento. Então, em vez de eu dizer para as pessoas, olha, para você se comunicar bem, você precisa ouvir bem as pessoas, falar pausadamente, verificar se a pessoa que está te ouvindo conseguiu entender aquilo que você queria dizer. Eu vou trazer para eles uma atividade de música, por exemplo. E nessa atividade de música, ele vai ter que fazer ali, por exemplo, a gente tem uma atividade que a gente faz, onde a gente forma 2 grupos. E cada grupo tem que fazer uma sonoridade. E aí você vê, ali na construção dessa sonoridade, os grupos têm que trabalhar juntos, e com instrumentos que eles não conhecem. Né? Não são instrumentos difíceis, mas são instrumentos musicais que eles não conhecem. Então, cada um dos grupos vai trabalhar ali várias habilidades. Você tem habilidades de liderança que vão aparecer, você tem habilidades de comunicação, aquele que consegue se comunicar bem e aquele que não consegue, aquele que consegue incluir o grupo, aquele que não se sente à vontade de trabalhar em grupo. Então, você consegue, numa atividade que é de música, trabalhar várias questões. E depois que a gente termina a atividade, a gente vai refletir com os participantes. E vai refletir com eles
como é que foi realizar aquilo? Que dificuldades que eles tiveram? O que foi fácil? Como cada um se portou? Como cada um se sentiu? E aí, através disso, a gente vai trazendo isso para o mercado de trabalho. Então, como Tá. é que é no dia a dia do mercado de trabalho? E é Né? isso que eu queria te perguntar, eu acho que a gente que está aqui assistindo fica com uma dúvida, Rosana. Aí você faz esse trabalho, né? Foi direcionado, você vai fazer com que as pessoas façam essa identificação de suas forças, de suas fraquezas, né? Se percebendo líderes, talvez, mais fraco em sua comunicação. Mas como que isso pode acontecer ali, na casa do aluno que está assistindo? Como é que ele pode trabalhar esse exemplo de música que você falou para que ele desenvolva essa habilidade ali, com ele? Que tipo, você tem alguma dica para dar para nós? É muito importante que ele esteja aberto, porque a arte, o que eu estava contando para vocês é uma metodologia desenvolvida que tem todo um controle. Mas como é que a gente pode fazer no dia a dia? Como é que a arte pode, no dia a dia, contribuir para nós? A arte, ela tem uma potência de abrir a nossa cabeça. Quando você lê um livro, você entra numa história, você vive outras coisas. Quando você ouve uma música, você também vivencia outras coisas, você entra numa história. E quando você deixa que a literatura, a música, ou mesmo as artes visuais, né? Quando você vê um quadro, o que você sente com aquele quadro? É uma escultura, como é que você se sente com aquilo? Você começa a refletir em cima disso, você começa a olhar de outra maneira para as pessoas, você abre a sua mente, né? E isso faz com que você possa se olhar e se autoconhecer, porque para se desenvolver qualquer competência, a primeira coisa é você se conhecer. Se você não sabe quais são as suas fragilidades, quais são as suas potências, quais são os seus pontos de desenvolvimento, como que você pode olhar para o outro e se relacionar para o outro, né? Quando a gente fala de competências socioemocionais, a Arte Despertar, ela tem 4 competências que ela trabalha, principalmente, que são o autoconhecimento, a identidade, o autoconhecimento, a percepção, a empatia, a comunicação e o relacionamento. Por que essas 4 competências são os principais eixos da Arte Despertar? Porque quando você se conhece, você sabe as suas habilidades, as suas potências, as suas fragilidades, você consegue olhar para o outro, porque a gente sempre olha o outro através da nossa história, né? Através daquilo que eu vivi. Certo. Então, quando eu me conheço melhor, eu consigo olhar o outro, entendendo que eu olho ele através da minha vivência. E aí eu consigo desenvolver uma percepção para enxergar que o outro, numa mesma situação, eu faria de um jeito e ele faz de outro, e não está errado nenhuma das maneiras, mas que a gente precisa se relacionar, e para isso a gente precisa se comunicar, a gente precisa ouvir, e isso é o relacionamento, né? Na nossa vida, a gente está se relacionando a todos os momentos, né? A gente está na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e se relacionar não é fácil. De jeito nenhum. Não é fácil. Então, a gente precisa, sim, encontrar ferramentas que nos auxiliem para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas. E a arte pode fazer isso conosco. Verdade. Rosana, isso que você está falando é tão sério. Eu sei que não é muito fácil a gente ir buscando esse autoconhecimento, mas é um treino que cada um deve fazer. Só para lembrar a vocês que estão aqui nos assistindo, a Rosana também está me ajudando neste momento. A gente está com uma capacitação de competências socioemocionais para os professores do Centro Paula Souza. E este assunto que ela está falando sobre a humanização, a empatia, a comunicação, é algo que a gente já está também trabalhando aqui com os nossos docentes, justamente para estar com vocês, alunos, para desenvolver ainda melhor essa habilidade. Mas essa dica que você está dando, Rô, da gente se perceber, tem que ser um treino diário, né? Não é uma coisa fácil para se fazer, não, né? Porque tem hora que a gente acha que a gente já tá bom, né? E você não acha que esse que é o problema? A gente fala assim, eu tô vendo essa moça falar que eu tenho que me conhecer,
mas não sei não, eu acho que eu já estou bom. O que você acha dessa frase, quando a pessoa fala, mas eu estou bom assim? O que você acha? Na verdade, assim, nós somos hoje, não é a mesma pessoa que nós seremos amanhã e nem a mesma pessoa que nós seremos ontem, né? As nossas vivências vão nos modificando. Uhum. Tem uma história que eu gosto muito, que é de Duda, e eu não sou contadora de histórias, e eu não vou contar a história perfeitamente, mas eu vou trazer ela para ilustrar, porque ela diz muito isso. É uma história de Buda. Buda tem um primo, Desiderata, e Desiderata não gosta muito de Buda, ele tem muita inveja de Buda. E um dia, eles passeando numa cidade, Desiderata estava em cima de um morro e ele viu o Buda passando e ele pegou uma pedra e jogou em cima de Buda. A pedra não acertou, Buda olhou para cima, viu Desiderata, mas continuou o seu caminho. E Desiderata continuou, e aquela coisa, mas eu não sei, continuou. Num dia, 2, 3 dias depois, eles se encontraram num mercado. E eles deram um de frente por outro. Desiderata ficou super sem graça, porque ele falou, nossa, mas né, como é que Buda me olhou, vai me olhar, vai brigar comigo porque eu joguei a pedra em cima dele? E Buda olhou para ele, abriu os braços, sorriu, e o abraçou, beijou, não sei o quê. E aí Desiderata não entendeu direito e perguntou para ele, mas Buda, outro dia eu joguei uma pedra em você e hoje você vem, abre os braços e me abraça. E Buda disse para ele, você era uma pessoa, naquele dia você era uma pessoa e você tinha suas razões para agir daquela maneira. Hoje você é outra pessoa. E eu tenho as minhas razões para agir dessa maneira, né? Então, e assim eles foram. Então, a vida é isso, e aí a gente tem que entender. Então, todos os dias são dias para nós nos desenvolvermos e trabalhar essas habilidades, né? E principalmente para vocês jovens, né? Eu e a Rosimeire, a gente já está aí na nossa vida e a gente continua mudando, eu tenho certeza, né? Eu, pelo menos, continuo mudando a cada dia. Eu aprendo coisas novas, eu mudo minhas atitudes, porque isso é importante, mas vocês que são jovens, eu acho que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouco, você tem que pensar muito nisso, porque tem vários estudos mostrando que daqui a alguns anos, com a inteligência artificial e com o que a gente está falando, o que vai ser importante para o mercado de trabalho são habilidades que não são desenvolvidas na técnica, né? Inclusive, tem estudos que algumas profissões talvez não existam daqui a um tempo, né? Tem um estudo que é de 2013, feito em Oxford, que eles estudaram 700 profissões e eles disseram que daqui a 50 anos, advogados não serão mais necessários, médicos não serão mais necessários. Mas, por outro lado, enfermeiro vai ser uma profissão que vai ser super valorizada. Está em alta. Por quê? Porque tudo que tiver relação com as relações humanas são profissões. Então, tem já a ONU, o Fórum Mundial, já lançaram algumas competências que são competências importantes para o desenvolvimento e para o futuro profissional, e todas essas competências se dão nas relações com as pessoas. Né? Não todas. Então, assim, eu gosto muito de citar 5, que são as principais, as 10 da ONU e as 10 do Fórum Mundial, elas se mesclam, mas essas 5 são muito principais, que são o pensamento crítico. Isso a gente não pensamento crítico a gente não desenvolve se a gente não conversa, debate, discute e tem acesso a muita coisa para poder ver os dois lados, para poder muita leitura, né? Então, o pensamento crítico é uma coisa que você vai se desenvolvendo, ele é uma competência. A empatia, e a empatia não é só se colocar no lugar do outro, porque eu posso me colocar no lugar do outro, mas aí eu vou sentir o que o outro sente, e aí eu faria diferente. Não é isso, mas é você olhar o outro e compreender, respeitar, mesmo aquele que é diferente de você, né? A terceira é a criatividade. Então,
como é que eu me desenvolvo, que eu crio, que eu penso fora da caixinha, como se diz, né? Como é que então, a criatividade é super outra. A quarta competência é solucionar problemas complexos. Como é que a gente soluciona problemas? É só pensando muito, olhando muito, discutindo muito, ouvindo outras versões, né? Um problema, nem um problema simples, a gente muitas vezes não consegue resolver sozinho, né? Um complexo, a gente precisa sempre de mais pessoas, até porque a diversidade de opinião faz com que a gente possibilite ter uma solução melhor para a questão. E a quinta é a liderança, né? E você lidera pessoas. Exato. Então, se eu não sei lidar com pessoas, eu não consigo liderar pessoas, né? Então, essas 5 competências são muito importantes. E a arte contribui para desenvolver cada uma delas, né? Exato. A arte possibilita que a gente crie conexões. Eu gosto de dizer que a arte, ela parte do princípio do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Eu gostei disso e eu não gostei daquilo. E isso eu já saber o porquê eu gostei e o porquê eu não gostei, já faz com que eu pense, com que eu amplie o meu horizonte. E mais, né, Rosana? Não é só eu gostei ou não gostei. Eu tenho que perceber que eu gostei ou perceber que eu não gostei, né? Às vezes a gente, eu me lembro que eu era mais jovem, às vezes eu não tinha essa percepção. Eu fazia porque tinha que fazer, e às vezes eu nem sentia se eu estava gostando ou não, né? E a mesma coisa com o trabalho da gente, né? Talvez, às vezes, nos primeiros momentos a gente faça ou desenvolva algum trabalho, mas não está se sentindo bem, às vezes está adoecendo, não sente vontade de ir, mas perceba, é o que você gosta de fazer, né? Isso está te fazendo feliz? Eu acho que a arte, ela faz isso, né? Ela contribui para que a gente possa ampliar a nossa visão, né? E que isso pode ser feito, inclusive, aqui nas ETECs, nós temos professores que podem desenvolver atividades para que o aluno tenha essa percepção, não é bem legal isso que diz? Bem legal. Sim, com certeza. E você pode procurar, porque hoje a gente está. Essa pandemia fez com que a gente ficasse cada vez mais virtual, né? Então, e isso fez com que muito conteúdo também fosse desenvolvido nesse sentido. Então, aí eu vou fazer um pouco propaganda da Arte Despertar, né? Nós temos hoje no nosso canal do YouTube muito conteúdo de histórias, de música, de saraus, onde a gente pode, através disso, ampliar os nossos conhecimentos e começar a nos olhar de maneira diferente, né? Eu acho que quando você você ouve uma história e você consegue conectar essa história, você se conecta com essa história e ela se conecta com a sua história de vida, né? Ou com alguma coisa, ou com a sua infância, ou com a história que seus pais te contavam da vida deles quando eles eram menores, jovens, e quando você consegue fazer isso, você já está conseguindo se desenvolver. Então, tem hoje muitas possibilidades e você não precisa fazer um curso, você não precisa olhar, você basta estar disposto a isso, né? Então, eu acho que isso que é importante você estar disposto a isso. E trocar com seus amigos, né? Rosana, nossa, essa conversa ela é muito importante para a gente ficar aqui trazendo vários exemplos, mas a gente não tem um tempo muito extenso. Queria que você, se tivesse alguma dica final para nos falar, e em outro momento, né, se os alunos que estão nos assistindo quiser dar alguma sugestão, alguma dica, qualquer coisa, a gente convida a Rosana de novo para vir falar com a gente. Rosana, com você, esses momentos finais também. Olha, o que eu vou dizer para vocês, eu já fui jovem faz há um tempo já. Faz alguns anos que eu já fui jovem como vocês. Mas uma das coisas que para mim foram mais importantes para o meu desenvolvimento foi estar aberto a conhecer o novo, tá? Isso eu acho que é muito importante. Ouvir outras pessoas, as pessoas mais velhas, conselhos, isso é muito chato. Na idade de vocês, a gente não quer ouvir isso.
Mas estar aberto para olhar outras coisas, conhecer outras coisas, aquilo que você, a primeira face diz, ah, não, isso vai ser chato, vai e ouça. Ouça uma música clássica, né? Eu não sou uma grande fã de música clássica, mas eu já ouvi várias vezes, já vi vários concertos, não é uma coisa que eu vejo sempre, mas de vez em quando eu vejo e me faz bem e eu sempre aprendo alguma coisa. Então, ouça uma música clássica, leia um livro diferente daqueles que você gostaria de ler, leia um livro de suspense, se você gosta só de romance. Se você gosta só de suspense, leia um romance. Traga essa diversidade para a sua vida. Né? Isso vai contribuir para que você tenha criatividade, para que você consiga ter outras, abrir o seu horizonte para poder solucionar problemas, vai contribuir na sua criatividade, vai te trazer olhar as coisas de maneira diferente e poder ter mais empatia, e você vai ampliar o seu pensamento crítico. Então, você vai estar desenvolvendo, com pequenas coisas no seu dia a dia, as competências que são principais para o mercado de trabalho. Que bacana, né? Eu acho que é isso mesmo, né, Rosana? A gente sempre experimentar o novo, né? Se autorizar, se lançar. E além do mais, a gente não sabe muita coisa nessa vida, né? A gente às vezes fica confiando que vamos viver 80 anos, principalmente quando a gente tem 15 ou 16. Uhum. E nem sempre é assim, né? Mas se for, que a gente possa viver cada dia, que a gente possa descobrir cada dia. Porque se você descobrir antes, você terá melhores resultados. Porque eu e a Rosana, às vezes, fomos descobrir algumas coisas um pouquinho mais tarde, e a gente, às vezes, não quis ouvir os conselhos que os mais velhos estavam nos dando, né? Gente, mas eu falo, isso aqui sobre criatividade, mercado de trabalho e exemplo, nós teríamos muito mais tempo. Mas nós vamos ficando por aqui, né? Espero que a gente possa nos encontrar outras vezes. Quero agradecer a presença da Rosana, que esteve aqui dividindo com a gente essa experiência, essa trajetória e nos ensinando que é importante a gente estar atento ao mercado de trabalho, é importante a gente poder estar olhando para dentro de nós, vendo todas as nossas competências, nossas habilidades e utilizando a arte como uma ferramenta para desenvolver isso. Rosana, muito obrigada por sua presença e eu agradeço, assim, o seu carinho, suas palavras, viu? Até Eu que uma próxima. agradeço. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Até logo.